Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Olha aí, como prometido, nós estamos chegando hoje, dia 30 de 4 de 2024. Deixa só eu pegar aqui um equipamento. Pois é, hoje, dia 30 de 4 de 2024, véspera de feriado, né? Sei que todo mundo está aí se preparando para viajar, todo mundo está aí se preparando para ir visitar a família, visitar os amigos, e nós estamos aqui para falar um pouco acerca do reino de Deus. Irmãos, como hoje nós vamos usar uma versão da Bíblia, a Almeida Corrigida Fiel, tá? Só para você saber aonde nós estamos buscando os textos, para não correr o risco, né, irmão? Para não correr o risco de você estar vendo usando uma tradução, enquanto nós usamos outra, e acaba dando, assim, algumas discordâncias de tradução. Nós sabemos que os textos são os mesmos, têm aí o mesmo sentido, porém, nós sabemos que as palavras mudam, né? De uma tradução para outra, mas poderíamos estar usando a King James, poderíamos estar usando a Jerusalém, ou outra qualquer. Hoje nós vamos usar a Almeida Corrigida Fiel, é uma das que mais se usam no Brasil, então nós vamos começar usando esta tradução, usando, né, esta versão da Bíblia. Gente, então é isso aí, nós já estamos chegando e eu quero dizer para você que o combinado para o é que hoje nós falaríamos um pouco sobre a divindade de Jesus. Porém, irmãos, nós recebemos assim algumas perguntas e obtivemos então o entendimento de que para o dia de hoje nós precisamos falar de um outro tema que é mostrar práticas da igreja primitiva que diferenciam aquela igreja da igreja atual. Mostrar como aquela igreja se comportava, tá? E qual a diferença dela para a igreja nos dias de hoje. Mas eu também fui cobrado, né? Nós começamos o estudo a semana passada e não oramos. Eu quero convidar você para fazer uma breve oração, para pedirmos a Deus que venha nos dar entendimento, para pedir ao Senhor que Ele venha nos orientar e, acima de tudo, venha preparar o nosso entendimento, preparar o nosso coração para que a palavra de Deus possa vir e fazer a diferença, para que a palavra de Deus possa vir mudar, possa vir entrar no nosso coração e assim nós possamos entender. Então, que o Espírito Santo venha estar guiando os nossos passos, traduzindo em nossos corações a palavra de Deus. Senhor Jesus, Pai, nesta noite nós estamos na Sua presença. Sua palavra diz, meu Deus, que onde dois ou três estiver reunido em seu nome, ali o Senhor se faz presente. Então, meu Pai, venha nos orientar, venha nos capacitar, venha nos ensinar, meu Deus. Pai, venha traduzir em nossos corações a Sua palavra, Pai, no sentido real que o Senhor pronunciou, meu Deus. O objetivo, Pai, do Senhor, que viéssemos a compreender, somente a sua verdade nos interessa, meu Pai. Meu Deus, cubra-nos com o seu manto, Pai. Abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Revela, Pai Santo, os seus mistérios. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que possamos sair desse encontro muito maior do que nós chegamos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que assim seja, para a honra e glória do seu nome. Amém. Graças a Deus. Irmãos, então nós vamos começar, e eu quero começar mostrando para vocês, quando eu digo que nós vamos comparar as práticas, né, da igreja primitiva com as práticas da igreja atual, dos dias de hoje, usando a Bíblia Sagrada. Então, não é fazendo uma crítica às igrejas que estão aí,
mas é mostrando para que você possa compreender o desejo do coração de Deus. É isso mesmo, porque o Senhor, quando ele disse para os discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo, quem não e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Veja que ele tinha passado instruções aos seus membros, aos seus fiéis, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e é isso que eles trazem a nós, tá? Paz do Senhor, irmão Zul Souza, lá de Resende, Rio de Janeiro, que Deus abençoe. Roberto Carlos Mateus, a paz do Senhor Jesus Cristo, bom ter vocês aqui conosco. Então, irmãos, vamos lá. Eu quero começar mostrando para vocês, então, que existem duas igrejas na Terra. É isso mesmo, são duas igrejas. Você vai, como foi na semana passada, né? Você vai acompanhar aqui na barra o texto passando. Ó, eu quero mostrar para vocês aqui, então, o texto que está no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 21. Gálatas 4, 21. Esse texto, meus amados, ele vai estar mostrando para vocês, então, essa igreja edificada por Jesus. Então, vamos lá, exibindo aqui na barra de rolagem. Dizei-me que os que quereis estar debaixo da lei, Gálatas 4, 21. Não ouves vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, os que era da escrava nasceu segundo a carne, mas os que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, que é a alegoria dos 2 concertos, né, que está aí no subtítulo da tua Bíblia, provavelmente. Porque estas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Verso 28. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como, então, aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Verso 30. Mas o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, que de modo algum herdarão com o filho da livre. É isto que está escrito, é isto que está em Gálatas 4, 21. Vamos começar analisando esse texto, irmãos. Veja, é uma alegoria. Se você abrir a sua Bíblia, Gálatas 4, 21, ali vai estar assim, a alegoria dos 2 concertos, os 2 concertos, enfim, é algo nesse sentido, mas mostrando que existem 2 concertos na Terra. Um, a partir de Agar, tá? Quando você continua lendo, diz assim, ó, verso 30, mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Irmãos, então vocês observam esse texto, olha só para isso. Aqui, essa alegoria dos 2 concertos, Paulo está mostrando o seguinte: Abraão é a figura de Deus, é o noivo, é o marido, é o esposo. A igreja, ela é a figura da noiva, é a figura da mãe, da esposa. A esposa de Cristo é a igreja. Veja então que Abraão está mostrando, olha quanta coisa Paulo está mostrando para nós nesse texto. Está dizendo, olha, Agar corresponde a Sinai, a um monte da Arábia que agora existe. Quantas vezes você já ouviu igrejas fazendo a campanha do Monte Sinai,
fazendo coisas do Monte Sinai, excursão para levar as pessoas para Jerusalém. E o que é que Paulo fala aos Gálatas? Que a Jerusalém que agora existe, ela é escrava com os seus filhos. Ela é escrava com seus filhos. Ela está gerando filho para a escravidão. A nossa Jerusalém, ela vem de cima. É a Jerusalém celestial. Mas então você observa que Paulo está mostrando que existe duas mães, existe duas igrejas. Veja, irmãos, que tanto Isaac, os dois filhos, tanto o filho da livre como o filho da escrava, eram filhos de Abraão. Mas você observa que Abraão, sendo pai, os filhos não herdaram. Pela lógica, os dois teriam que herdar, porque Abraão é o pai dos dois. É o pai do filho da livre e é o pai do filho da escrava. Mas a herança está vindo conforme a mãe que cada um tem. O que está escrito? Lança fora a escrava e o seu filho, que de modo algum herdarão com o filho da livre. O que isto mostra, né, irmãos? É que o filho da escrava, ele nasceu segundo a vontade da carne. O filho da escrava, ele nasceu segundo a vontade da carne. Porém, o filho da livre nasceu segundo a promessa. Lembra? O anjo apareceu e disse a Abraão: Abraão, Sara vai ter um filho, e dele nascerás uma grande nação. Mas e o filho da escrava? Não, o filho da escrava, ele nasceu pela vontade do homem. Ao ver que Sara não ia dar um filho, não ia dar um herdeiro para Abraão, então a própria Sara pega Agar e oferece a Abraão para que ele tenha um filho e assim faça um sucessor. Isto era a vontade do homem, isso era a vontade da carne. Então, nós vemos que aqui existem dois filhos, né? Existem dois nascidos, tá? Um nasce segundo a vontade da carne, o outro nasce segundo a promessa. De modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Então, irmãos, quero que vocês entendam. Agora, se a herança vem através da mãe, então aquele que nasceu segundo a promessa tem a herança, mesmo sendo filho de Abraão. E aquele que nasceu segundo a vontade da carne, mesmo sendo filho de Abraão, não recebe a sua herança. Você consegue entender isto? Abraão é a figura de Deus. Sara e Agar é a figura da igreja. Existe uma igreja, então, que nasceu segundo a promessa e uma igreja que nasceu segundo a vontade do homem. Qual é a igreja que nasceu segundo a promessa? A igreja que nasceu segundo a promessa é aquela que Jesus prometeu a Pedro, quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A ti darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Então, esta foi a igreja prometida para Pedro, que foi edificada, como nós vimos na semana passada, lá em Atos 2, que ali entraram os primeiros cristãos. Quais são os primeiros cristãos que entraram? Os primeiros 3.000 batizados, que está descrito no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, do verso 37 ao 47. Irmãos, há uma necessidade, tá? Irmãos, há uma necessidade de lermos esse texto, mas de uma forma assim, corrida. Só hoje não vou entrar em detalhes sobre a edificação da igreja, mas agora é para mostrar a vocês como era o comportamento desta igreja, que foi ali que nasceu. Os primeiros cristãos, tá? Você pode ver a partir do verso 37. Então eu vou ler de forma corrida, do verso 37 ao 47, só para que vocês possam compreender
pontos de doutrina, pontos de comportamento desta igreja e comece a comparar com aquilo que é feito nos dias de hoje em nome da fé, tá? Por quê? Se Jesus mandou fazer de uma forma e tem alguém fazendo diferente, mudou. Tá, mas se mudou, foi com ordem de quem? Se mudou, foi com ordem de quem? Se mudou, foi com que autoridade? Porque nós não temos autoridade nenhuma de mudar nada, irmãos. Nós não podemos aumentar uma letra ou tirar uma letra. Ai de quem assim fizer. Não é o que está escrito? Ai daquele que assim fizer. Então, irmãos, é por conta disso, tá, que nós precisamos fazer essa observação. Veja, então, como se comportava a igreja de Cristo naquele momento. Deixa só eu... vamos lá, deixa só eu exibir. Vamos lá. Ó, e ouvindo eles isto, Atos 2,37, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Verso 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que os que foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Verso 41. Então você vê, irmãos, a promessa diz respeito a vós. Qual é a promessa? Pedro, edificarei a minha igreja. O que você ligar na terra será ligado no céu. As portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Então essa foi a ordenança, tá, de Jesus. Esta foi a ordenança, a promessa feita para Pedro. E agora o que ele disse? Que deveriam se arrepender, ser batizados em nome de Jesus Cristo para ter os pecados perdoados e receberiam o dom do Espírito Santo, porque a promessa dizia respeito a eles. Naquele dia, agregou-se quase 3.000 almas, os primeiros 3.000 cristãos. Muito bem, então agora nós vamos voltar para o texto, tá? Vamos pegar aqui do 42, vai acompanhando aí na barra, o texto está passando, a partir do 42 nós começamos a leitura. E eu quero dizer para você que você pode nos acompanhar também na Spotify e no YouTube, tá bom? Além aqui do Facebook. E é isso, gente. Nós aqui estamos para levar a palavra de Deus. Você nunca vai ver a gente pedindo dinheiro, você nunca vai ver a gente fazendo... dando profetada, só vamos falar aquilo que Deus mandar, aquilo que Deus ordenar, como nós sempre fizemos, e você conhece o nosso trabalho. Então, vamos lá, verso 39, nós vamos ler a partir do verso 42. Eu estou esperando, irmãos, porque o texto está passando na barra, né? E eu quero ler junto com você, porque você é verdadeira testemunha. Eu quero que você veja e ouça, porque você pode dizer, eu vi e ouvi. Com muitas outras palavras. 40. Isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Naquele tempo já tinha uma geração perversa, né? Imagine hoje. Verso 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E como que eles se comportaram a partir daí? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos,
e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, cada um havia como necessidade. Vamos entender, irmãos, já estou colocando aqui a segunda parte do texto, né? Já estou colocando aqui a segunda parte do texto, tem que... Então, vocês veem, aí você pode falar, irmão, mas então eles vendiam tudo, por que que os crentes de hoje não vendem? Porque naquele tempo, irmãos, quando uma pessoa aceitava Jesus, ele passava a ser perseguido pelo Estado. Então, as pessoas vendiam tudo, se não vendesse, o Estado ia saquear. Que você vai ver lá que em 312, quando Constantino suspende a perseguição aos cristãos, ele dá o Palácio de Latrão para ser morada oficial do bispo de Roma, e ele devolve os bens da igreja para aquele grupo que foi morar lá no Palácio de Latrão. E daí foi onde nasceu a igreja romana, tá? Mas até então, o Estado estava saqueando as pessoas, a igreja, né? As pessoas que iam para a igreja perdiam os bens. Então, o que os crentes faziam? Eles vendiam, colocavam nos pés dos apóstolos, e a partir daí, eles iam viver em comunidades, tá? Eles iam viver em comunidades. Por isso a gente vê nomes citados na Bíblia que liderava essas comunidades de cristãos. Entre eles, Áquila e Priscila e Áquila, por exemplo, eles cuidavam de uma grande comunidade que atenderam muitos desses cristãos que eram perseguidos pelo Estado. Mas então nós limos lá que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações, estavam juntos, tinham uma linda comunhão, né? Vamos ver agora, eu quero convidar você, então, para começarmos, para ler o restante do texto. Ó, vendiam as suas propriedades, é o que nós já limos, né? E bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, ou cada um havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todos, de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Vejam então, irmãos, a igreja lá no seu início, ela tinha essa diferença, né? A igreja, então, permanecia unânimes, as pessoas tinham prazer de estar juntos, tinham prazer de comer junto, de orar junto, de estar o maior tempo possível juntos, orando, louvando ao Senhor, fazendo práticas. Quando via uma pessoa com dificuldade, essa pessoa era atendida, era acolhida pela igreja, era dividida, porque os bens aqueles que tinham mais ajudavam os que tinham menos. Então, a igreja caía na graça do povo. Primeiro, aí você percebe que essa igreja não existia o mesmo proselitismo que existe hoje. Hoje há uma necessidade de buscar pessoas para dentro da igreja, de varrer para dentro. Olha, é uma loucura, uma necessidade de trazer pessoas para dentro da igreja. Só que quando a pessoa, a partir do momento que ela entra para dentro da igreja, a partir do momento que ela é batizada, ela é esquecida, ela é abandonada, porque agora ela já não é mais interessante, agora a igreja está buscando novas pessoas. Então há uma entrada muito grande de pessoas, mas não permanecem. E não permanecem por uma razão. A igreja de hoje é o homem tentando convencer as pessoas a vir fazer parte da igreja. Mas você observa que na igreja primitiva, a comunhão dessas pessoas era tão forte, era tão linda, que a igreja caía na graça do povo. Dia após dia, o Senhor ia acrescentando os que haviam de se salvar. A comunhão dessas pessoas era tão grande, o poder de Deus se manifestava de maneira tão grande, que as pessoas queriam fazer parte desse grupo. As pessoas enfrentavam o perigo, enfrentavam o Estado para fazer parte da igreja. Viam sinceridade naquilo que era feito.
Não era como nos dias de hoje. Nos dias de hoje há uma necessidade, uma dificuldade para trazer as pessoas para dentro da igreja e uma dificuldade maior ainda para manter as pessoas na igreja. As pessoas hoje estão aprendendo o que é conveniente, quando naquele tempo, eu vou trazer aqui depois o texto, quando Jesus está pregando, vocês já viram também esse texto, e as pessoas começam a ver que o discurso de Jesus é muito duro, porque Jesus é o seguinte, ó, se você não nascer de novo, não entra no céu. Se você não se arrepender dos seus pecados, nada, você não vai ter nada. Você não pode alcançar o reino dos céus. Só mostrando assim, você precisa mudar de vida. As pessoas começaram a achar que aquele discurso era muito duro, começaram a ir embora. Os discípulos olham para Jesus, Jesus fala, e vocês não vão também? Veja que para Jesus, se ficasse ninguém atrás dele, não tinha problema. Poderia ficar pouco, mas tinha que ser os sinceros de coração. Não é aqueles que querem moleza. Hoje, irmãos, nós estamos aprendendo de uma forma que uma pessoa faz um dia, presta atenção nisso aqui, um dia de oração, a pessoa faz um dia de jejum, ela já apresenta uma lista de pedido para Deus que imensa. A quantidade de coisas que ela quer de Deus durante por um dia de jejum. Você já imaginou então se essa pessoa desse a vida dela na cruz pelas pessoas o quanto elas iam pedir? Porque não deram nada. Mas um dia de jejum, um dia de busca, já se acham no direito de pedir um monte de coisas, achando que Jesus é obrigado a dar. Não é assim? Jesus deu a própria vida na cruz, por mim e por você. E eu te pergunto, o que ele pediu em troca? Porque quando ele pede para você renunciar aos seus pecados, é para você renunciar aos seus pecados, para você andar com ele, porque ele é santo, tá? Mas Jesus não tem... o ensinamento que Jesus deu aos apóstolos é o ensinamento que ele pediu que seja ensinado na igreja. Aonde está escrito isso? Mateus 28, 20. Esse texto, eu nem selecionei esse texto, irmãos, porque não estava programado, mas na medida que Deus vai dando, a gente vai trazendo. Veja só, quando você lê a sua Bíblia no livro de Atos, de Mateus 28, 19 e 20, diz assim, né? Ide por todo mundo, fazei discípulo em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo que vos tenho mandado. Então, a nossa missão de levar Cristo não é levar parcialmente, é mostrar Cristo. Quando as pessoas ouvem, entendem, se convertem, nós temos que ensinar tudo que Jesus mandou. O grande problema de ensinar tudo que Jesus mandou é que, por que as igrejas não querem ensinar? Porque elas perdem poder. Porque Jesus disse que não era para levar 2 túnicas. Jesus disse, não junte tesouro na terra onde o ladrão rouba, onde a ferrugem corrói. Jesus disse assim, olha, o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Embora o pardal tenha seu ninho, a raposa tenha o seu covil. Digno é o obreiro do seu alimento. Na oração, Jesus ensinou, quando você for orar, agradeça o pão nosso de cada dia. Não é o celeiro cheio, é o pão nosso de cada dia, não vai faltar. Esse tipo de evangelho, irmãos, ele dá trabalho para o pastorado. Ele não dá lucro. Então as pessoas não querem ensinar isso, porque isso não tem vantagem financeira. Você entra na igreja, é só um imediatismo, parece que Jesus virou um nosso funcionário, a função dele é só trazer, é só servir, é só nos servir, trazer bênção, 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 bênção o tempo inteiro, e nós fazemos o que é por ele? Imagine se nós tivéssemos morrido na cruz por alguém. Porque por louvar, por cantar um louvor, por fazer uma oração, por fazer um jejum, já me acho no direito de pedir tanta coisa para ele? Tá, mas e o que é que estou dando? O que é que eu estou oferecendo? Ah, mas eu sou dizimista. Quero mostrar para você na sequência como que a Igreja de Cristo enfrentava essa questão do dízimo. Você vai se surpreender, e os pastores muito mais. Vou provar nas escrituras que hoje existem muitos pastores que estão embaixo de maldição.
Presta atenção nisso aqui. Existem muitos pastores que hoje estão embaixo de maldição por causa do tal do dízimo. Na sequência, nós vamos chegar lá, porque todas as práticas feitas na igreja, nós vamos trazer elas aqui para mostrar para vocês. Hoje eu estou mostrando algumas linhas de comportamento, nós vamos entrar nas próximas aqui, tá? É como que a igreja se comportava naquele tempo e ela mudou. E como ela se comporta hoje. Aquele tempo era a igreja da promessa. Se no meio do caminho mudou, é porque a vontade humana imperou, porque não tinha autoridade, não tinha ordem para que ninguém pudesse mudar. Então, irmãos, é isso. Cada passo, nós vamos falar sobre os usos e costume, nós vamos falar sobre o dízimo, sobre o sacerdócio feminino, nós vamos sobre os alimentos, tudo isso nós vamos trazer à luz das Escrituras. Então, nós vamos continuar. Quero trazer mais alguns exemplos para vocês, irmãos. Irmãos, quando vocês pegam, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, capítulo 6, Evangelho de João, que eu estou abrindo a minha aqui também, tá? Evangelho de João, e eu vou colocar para vocês aqui na barra para rolar esse texto. João, capítulo 6, do verso 8 a seguir. Irmãos, nós estamos falando aqui, eu quero trazer aqui o exemplo na multiplicação dos pães. É muito conhecido esse texto, tá? É muito conhecido esse texto, irmãos. Vamos lá. Vejam isso aqui. Olha só como que Jesus, naquele tempo, porque ele estava ensinando os apóstolos, porque os apóstolos seriam, irmãos, os futuros os ministros da igreja, a qual Jesus edificou na terra. Não é isso? Então, pois é. Então, se é isso, tô deixando aqui já. Então, irmãos, vamos lá para o texto, então. Olha como que Jesus, olha só isso, irmãos, olha como Jesus comportava, olha só como Jesus comportava. Vamos lá. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, João 6, do 9 a seguir, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartindo-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, que quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, ou que sobraram, né? Para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 alcofas de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, dizia, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Irmãos, então vejam aqui o que eu queria trazer para vocês. Jesus estava à margem do Mar da Galileia, ele estava ensinando, ele estava falando, tinha muitas pessoas ali ouvindo, e já tinha os seus discípulos que andavam com ele. Observa que essa configuração é a mesma configuração da igreja nos dias atuais. Jesus estava ensinando, os discípulos estavam ali dando suporte, ajudando, ensinando, ajudando no trabalho, e o povo estava ouvindo. Então, quando a gente pega o texto um pouquinho antes, diz assim, que os discípulos chegam para Jesus e falam, despeça essas pessoas para que eles vá e comprem comida, porque já é tarde. Jesus diz, não podemos dispensar essas pessoas. O que nós temos aí?
Apenas 5 pães e 2 peixes. Traduzindo isso, poderia dizer, ó, não dá nem para nós. Interpretando isso, não dá nem para nós. 5 pães e 2 peixes. Jesus e a sua comitiva de apóstolos e discípulos que estavam com ele já comiam mais do que isto. Mas Jesus disse assim, nós não podemos dispensá-los com fome, né? Traz aqui. Dividiu, rendeu graça e disse, distribua para eles. Vejam, irmãos, que aí é onde eu quero chegar. Você observa que Jesus estava ensinando, os discípulos eram os obreiros, e o povo que estava ouvindo é como o povo que senta nos bancos da igreja para ouvir a palavra. Você vê que antes de Jesus comer e antes dos discípulos comer, primeiro Jesus fez questão de dividir com eles. Se faltasse comida, faltaria para Jesus e para os apóstolos, mas o povo ia comer. Correto? Vamos entender isso na igreja dos dias de hoje. Então, pela lógica primeiro, antes do pastor comer, antes dos obreiros comer, primeiro quem tem que comer é o povo. E isso é muito simples, irmãos. O exemplo que Jesus estava dando ali é muito claro, porque veja só, imagine você que está me assistindo, você pastoreia há 30 anos. Eu sou teu obreiro e estou com você ali há 15 anos. E tem uma multidão de pessoas que estão ouvindo. Pela lógica, quem é que está mais preparado para passar pelos momentos de dificuldade? É você que é o pastor há 30 anos. E depois eu que estou há 15. Nós já estamos muito mais calejados. O povo está chegando, eles precisam receber. Essa era a visão de Jesus. É usar a nossa fé, o nosso servir é ajudar os fracos, é ajudar os pequenos, aqueles que não conseguem sozinho. Nós vamos ajudá-los, eles precisam receber. A igreja de hoje, ela faz diferente, irmãos. A igreja de hoje, ela trabalha da seguinte forma. Eu estou falando de modo geral, salvo as exceções, tá? Não estou dando nome de igreja, mas no conjunto, de modo geral, né? Veja só, hoje funciona assim. Vai ter na igreja um congresso, vai vir pregador do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, de tantos lugares, dos Estados Unidos. Às vezes até recebem cachê para vir pregar na igreja, tá? Olha isso. Aí, na sexta-feira, o grupo da igreja diz o seguinte: vamos ter o congresso no domingo, irmãos, então nós precisamos precisamos de oferta para nós alimentarmos os pregadores. Primeiro, não precisaria vir um pregador de tão longe, porque se é Deus que vai falar, independente de quem for o homem que está lá, se você colocar um mudo em cima do púlpito, e se ele estiver na presença, se ele estiver na unção, se Deus quiser usá-lo, ele vai falar. Mesmo de boca calada, ele vai falar. Por quê? Porque uma mula falou, porque nós já vimos corvo virar garçom. Para Deus não existe limites, tá? Mas entendam isso. Aí, na sexta-feira, faça uma coleta, no sábado, faça uma coleta. Quando chega no domingo no congresso, veja se não é assim que acontece. Começa o congresso 8 horas da manhã. Quando é meio-dia, as pessoas dizem, irmãos, nós vamos fazer uma pausa para o almoço, retornaremos às 14 horas. Nem perguntam para aquelas pessoas que estão ali no banco se elas têm aonde comer, se elas têm aonde tomar um copo d'água, se elas têm ao menos uma banana, ao menos um pão para comer. Vão embora, se virem, né? Aí tem 5 pessoas ali no púlpito, do lado tem uma salinha que, se você entrar, tem 5 marcas de queijo, 5 marcas de sucos, fruta em abundância. Resumindo, tem comida para 50 pessoas, enquanto tem apenas 5 no púlpito para comer. Enquanto na igreja de Cristo era o contrário. Quem estava no púlpito ficava por último. Na igreja dos dias atuais, quem está no púlpito vai primeiro. Criou-se, porque na igreja de Cristo, as pessoas que estavam lá eram importantes, irmãos. Na igreja dos dias atuais, criou-se uma segunda casta. São 2 castas. Tem no púlpito um grupo
que tudo o que faz, Deus recebe, ou menos pensam assim, tudo o que fazem está em concordância com Deus, sabe? Estão cheios do Espírito Santo o tempo todo, mas o tempo todo virando para a igreja e dizendo: vocês precisam buscar, vocês precisam buscar, vocês precisam orar, vocês precisam jejuar. Mal sabem eles que aquela senhorinha que está lá, sabe aquela senhorinha humilde que está lá no canto, ela é a coluna que sustenta a igreja, porque ela vive consagrando a vida a Deus, ela vive em oração, ela vive em jejum. Se você pegar, talvez todos que estão no púlpito não dão o testemunho dela. Mas a igreja está o tempo todo mostrando para o povo que o povo precisa melhorar, que o povo precisa buscar perdão, que o povo precisa. Mas nunca olham para o púlpito e dizem: ó, mas quem está no púlpito precisa buscar, quem está no púlpito precisa se converter, quem está no púlpito precisa se arrepender, quem está no púlpito precisa consertar a sua vida. Irmãos, aí você. Então você observa uma diferença. A igreja de Cristo, as pessoas importavam. A igreja cristã, né, a igreja dos dias atuais, quem tem cargo é importante. O povo só serve para pagar a conta. Infelizmente, está assim. Vamos continuar, eu quero te mostrar mais um exemplo. Irmãos, hoje você entra numa igreja, são muitos os exemplos, irmãos, tá? Mas eu vou trazendo aqui alguns, tá? Se você abrir a sua Bíblia, irmãos, primeiro eu quero mostrar no livro de Atos 3, tá? Olha como aquelas pessoas se comportavam, irmãos. Atos 3, vamos pegar aqui. Sentava pedindo uma porta acontecer. O povo correu atônito junto a ele. Tá. Irmãos, olha só então, vamos lá. Atos 3, nós temos um texto que é o texto que mostra um exemplo de comportamento dos nossos irmãos, tá? Pedro e João. Eu estou falando do milagre realizado num templo chamado Formosa. Acompanha comigo esta leitura, tá? E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois desde pequeno até aqui. Observa então esse texto, irmãos. Pedro e João, olha isso para vocês verem, irmãos. Pedro e João estavam entrando na igreja para fazer o quê? Para orar. Era na hora da oração, na hora nona. Então, Pedro e João eram pessoas de oração, mas eles estavam indo para dentro do templo para se revestir, para se encher, porque eles, como igreja de Cristo, louvado e santo é o nome do Senhor. Eles, como igreja de Cristo, irmãos,
Eles precisavam agir aonde eles estavam. E veja que quando eles vão entrar no templo, eles estão indo buscar para eles. Aquele homem levanta e pede uma esmola. Pedro olha para ele e fala: olha para nós. Veja a ousadia de Pedro. Olha para nós. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Feito isso, pegou na mão, ele se levantou. Então Pedro e João continuaram para entrar no templo. E aquele homem saiu atrás deles, né? Como a Bíblia fala, saiu atrás deles, louvando a Deus, e a multidão começou a olhar para aquilo. Primeiro você observa uma coisa: Pedro e João não disseram para ele, ó, vamos entrar ali no templo para você receber uma oração para Deus te abençoar. Como é comum nos dias de hoje. Ah, você está enfermo? Vai quinta-feira na igreja, que quinta-feira é o dia do culto de libertação, de cura. Vai sexta-feira, não, sexta-feira na igreja é o dia de cura e libertação, ou terça-feira, cada igreja tem um dia. Mas veja que para receber o milagre, a igreja de hoje diz que você tem que sair e ir lá dentro do templo. Pedro e João não chamaram ele para entrar no templo. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Porque o Deus que estava na vida deles ali na escadaria é o mesmo Deus que estaria na vida deles lá dentro do templo. Porque o importante não era o templo, o importante era aqueles que estavam servindo. A fé, a comunhão que eles tinham com Deus. A fidelidade deles para com Deus, assim sendo a fidelidade de Deus para com eles. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então aí você já vê uma grande diferença. Hoje tem dia para tudo. Hoje tem o dia do culto da libertação. Então, se Deus quiser libertar no outro dia, ele não vai libertar. Por quê? Porque o homem marcou um dia. Essa igreja não é a igreja que nasceu segundo a vontade do homem? Porque a igreja da promessa diz que o Espírito Santo se manifestaria sobre aqueles que buscam, sobre aqueles que crê. E eles fariam grandes maravilhas. Como Jesus disse, aquele que me ama e guarda as minhas palavras, fará as coisas que eu fiz e coisas maiores ainda. E as coisas que Jesus fazia não era levar as pessoas para dentro do templo, era curar aonde elas estavam. Era ser igreja aonde estivesse. E assim Pedro e João agiu. Eram igreja aonde eles estavam. Levanta e anda. E aquele homem levantou e andou. Outra coisa, irmãos, você não vê Pedro e João chamando as pessoas, fazendo alarde para que as pessoas venham ver o que aconteceu. Ó, venham aqui um milagre, venham ver um milagre, olha aqui um milagre, olha aqui um homem curado, vocês lembram dele, ele era aleijado e ele está andando. Não fizeram nada disso. Levanta e anda. O homem levantou e eles foram para dentro do templo. Buscar glória para eles? Jamais. A glória é de Deus. Porque, mas isso, irmãos, não é só nesse momento. Você lembra no livro de Atos, no livro de Atos 2, no verso 14, irmãos, olha que lindo isso, tá? Quando, após o Espírito Santo descer no dia de Pentecostes, né? Foi tema do encontro anterior, tá? A descida do Espírito Santo. Vejam só, aqueles homens, então, ali estava acontecendo um grande evento. Veja o comportamento, veja como que os apóstolos estavam se comportando, irmãos. Tá? Então, vamos lá, salvando e exibindo. Olha aí o texto, irmãos. Ó, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Atos 2,13. E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Mas Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja a vós isto notório e escutai as minhas palavras. Veja então, irmãos, tudo aquilo estava acontecendo no dia de Pentecoste. Língua repartida como que de fogo descendo sobre as pessoas. Aquele discurso que Galileu falava e todas as línguas da terra recebiam no seu idioma
natural, de nascença, ou seja, seria como eu falar em português, o inglês ouvir em inglês, o chinês ouvir no seu idioma, e assim sucessivamente. Tudo aquilo que estava acontecendo, eu quero chamar atenção para isso. A hora que as pessoas começam a dizer, o que é isso? Isso é coisa de Deus. Outros já zombantes, não, isso aí tá tudo bêbado, tudo cheio de mosto. A Bíblia diz o quê? E Pedro, pondo-se em pé, ele e os demais apóstolos. Então ele diz, varões, escutem as minhas palavras. Você vê que Pedro e os apóstolos estavam sentados, estavam quietinhos. Sabe por quê? Porque era momento da manifestação do Espírito Santo. Nos dias de hoje, irmãos, se o Espírito Santo passar na porta da igreja, pessoas já começam a dar cambalhota dentro da igreja e soltar rajadas de, 90, não estou dizendo que é tudo, eu creio em dons de línguas, tá? Mas 90% das línguas são línguas decoradas, porque você pode ir sexta-feira, você ouve a sequência com a pessoa fala em línguas, quando for na segunda, ela fala em línguas, quando for na outra sexta, e sempre é a mesma coisa, a mesma sequência de palavras e as mesmas palavras. Não há nada de diferente, não muda nada, ou seja, pura decoreba. Hoje existem cursos para ensinar as pessoas a falarem línguas. Tá? E aí, se o Espírito Santo começa na igreja, começa a se manifestar, já começa um fazer, virar cambalhota do lado, outro dar rajadas de línguas estranhas do outro fazer um movimento do outro. Resumindo, tentando atrair, talvez, o feito do Espírito Santo para a sua pessoa, porque hoje, se você vai pregar, onde me convidam para ir, irmãos, eu vou. E onde eu vou pregar a palavra de Deus, eu faço questão de ser o mais claro possível, faço questão de não me emocionar para que as pessoas não se emocionem, porque eu não quero que as pessoas vá pela emoção, eu quero que elas vá pela razão, que elas vá pelo entendimento, que elas compreendam o que está sendo dito. Porque não adianta ficar fazendo um griteiro danado e ninguém entende nada. Quando você sai de lá, pergunta, mas daí o que foi pregado? Não sei, só sei que era fogo puro. Não resolve nada. Momento de ensinar a palavra de Deus é momento de entendimento. É o culto racional. Então você vê, irmãos, aqueles homens estavam Cristiano e Galdino, a paz do Senhor, irmã, que Deus abençoe. Então, irmãos, vejam só, aqueles homens estavam sentados, quietinho no canto deles, tá? Mas não para por aí. Quero mostrar, nós já mostramos então lá Jesus multiplicando os pães, como que ele, antes dele tirar, ao invés de tirar do povo, ele doava para o povo, ao invés dele, porque ele tinha o povo como mais importante. Para Jesus, o povo era mais importante do que ele e os apóstolos. Na igreja de hoje, nós temos que olhar para as pessoas e entender que para o reino de Deus elas são mais importantes do que aqueles que estão no púlpito, tá? Quero mostrar um outro texto, irmãos. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. No livro de Mateus, irmãos, no verso 19, no capítulo 16, nós temos, vamos lá. Quero mostrar aqui uma outra passagem, sabe, irmãos? Como que naquele tempo era... e aí eu quero trazer um pouco do que é pregado hoje sobre esse texto, mas, assim, qual que é o contexto do que aconteceu lá em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 19, verso 16. Sim, vamos falar de Zaqueu. Né? Talvez você esteja pensando, esse texto eu conheço. Esse é o texto que fala de Zaqueu. E realmente é o texto que fala de Zaqueu. Deixa só eu copiar esse texto aqui para colocar na barra, para que você possa... Oh, glória! Vamos pegar aqui então, irmãos. Eu vou pegar aqui
Não, irmãos, Mateus 16, 19, verso 16, irmãos. Eu vou falar aqui sobre, está no script, então depois nós vamos lá em Zaqueu, tá? Mas agora aqui nós vamos falar sobre o jovem rico. Olha só, irmãos, para vocês ver como que... Porque eu precisava mostrar isto. Irmãos, e quando eu mostro isso, as pessoas... as igrejas muitas vezes... Ctrl A e vamos deletar aqui e vamos colocar um novo texto. Muitas vezes as pessoas não gostam, tá? As pessoas às quais eu falo, os pastores não gostam de ver eu pregando isso, porque quando eu prego isso, irmãos, eu tiro deles uma oportunidade de faturar e faturar alto. Mas olha só como que Jesus trabalhava, irmãos. Irmãos, eu estou de passagem na terra. Daqui a pouco eu vou embora. Ainda que eu conquistasse metade do mundo, a metade do mundo ficaria aqui. Por quê? Porque eu vou embora. Então não tem o porquê, irmãos, eu querer tirar das pessoas, né? Não faz sentido tirar das pessoas em nome de Deus. Não, se eu quiser ficar rico, eu vou para a Bolsa de Valores. Eu estou servindo a Deus porque eu quero salvar a minha alma. Eu quero me salvar, irmãos. Então, o texto que está glorificado e santo é o nome do Senhor Jesus. O texto que está, então, irmãos, em Mateus 19, do verso 16 a seguir, estou esperando voltar ao início aqui, irmãos, que eu tenho dificuldade aqui para... Vamos lá, né? Como a gente não tem... o meu computador, irmãos, eu não estou conseguindo trabalhar com o OBS, então tem que fazer uma improvisação, e aí muitas vezes eu me pego nisso que vocês estão vendo aqui, né? Nessa improvisação, acabo tendo dificuldade para passar os arquivos, mas eu faço questão de colocar os textos, irmãos, porque você é verdadeira testemunha. Aquilo que eu estou te falando, você está lendo nas Escrituras. Você pode até discordar, tá? E eu quero dizer, é bom que você discorde. Deixa nos comentários, me mande no WhatsApp, que durante a semana eu vou falando individualmente com cada uma das pessoas, tirando a dúvida delas. Veja isso aqui então, irmãos. Olha, Mateus 19, verso 16, ó. E eis que aproximando dele um jovem, isso é a igreja de Cristo, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele, Jesus, né, disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Verso 18, disse-lhes ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso 20, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se, triste, porque possuía muitas propriedades. É isso, irmãos. Vamos agora falar sobre esse texto. Irmãos, olha, mais uma vez comparando o ensinamento de Jesus, porque hoje uma pessoa que está ensinando a palavra de Deus, ela é discípulo de Jesus. Ela tem que falar as mesmas coisas que Jesus falou, porque se ela falar coisas diferentes, ela está criando um evangelho dela. E o evangelho de Cristo é único.
Ele mesmo disse isto em Mateus 14, 24, quando ele disse para os discípulos: e este evangelho, o evangelho do reino, será pregado até os confins da terra para testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Este, singular, este evangelho. É o que ele estava ensinando para os discípulos. Aqui nós vimos o jovem rico. Irmãos, hoje a igreja ensina às pessoas que para elas serem perfeitas, elas precisam abrir mão dos seus bens em prol da obra de Deus. Precisa vender os bens e dar tudo para a igreja, que daí aí é uma pessoa perfeita. Mas você observa que Jesus disse o quê? Vai, vende, dá aos pobres, venha e me siga. Jesus queria o jovem rico, com todos os seus problemas, mas não estava de olho no dinheiro dele. Disse, vai e vende, dá aos pobres. Aí eu te pergunto, aí as pessoas podem dizer, mas é porque ele não precisava de dinheiro, ele não pagava aluguel. Sim. Por que que uma igreja tem que pagar 10 mil, 15 mil, 20 mil de aluguel para ter um templo monstruoso e deixar os membros passando fome? Me responde se faz sentido uma coisa dessas, tá? O que eu queria mostrar é o seguinte, se hoje você chegar na igreja, e aí, esse texto eu quero deixar para o dia que nós formos falar sobre dízimo, porque as pessoas hoje vão dizer assim, não, mas é porque está escrito, né? Está escrito o quê? Está escrito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Está escrito que aquele que me ama e guardar as minhas palavras, eu e o Pai viremos e nele faremos morada. Não é isso? Meus amados, veja só, então a igreja de hoje, se você chegar na igreja, principalmente algumas aí, e disser para eles assim, olha, eu estou desempregado, a minha geladeira está vazia, meus filhos estão passando fome, meu aluguel está atrasado. Sabe o que eles vão dizer? Tua geladeira está vazia porque você está em desconformidade com Deus. Porque você talvez esteja em pecado. Vão ler Malaquias 3, do 8 ao 10, e dizer, vai, vende, traga a casa do tesouro, traga os seus dízimos, as suas ofertas e faça uma prova de Deus. Se eu não vou, tá? Mas eles só lê do 8 ao 10. Por que eles não pegam lá desde o 1 e vão ver quem é que está falando, para quem está falando? E vão ver também quais são os requisitos que ele está exigindo nesse texto. Vai ser tremendo, irmãos. No momento que nós formos falar sobre o dízimo, e eu quero deixar um pouco mais para frente, né, porque nós vamos estar tratando situações de mulher pode ser pastora ou não pode ser pastora, mediante a palavra de Deus. Tenho que dar o dízimo, não tenho que dar dízimo. Posso trabalhar no sábado, não posso trabalhar no sábado. E a questão alimentícia, posso comer, porque tem grupo que diz que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Posso comer carne de porco? Não posso. Não, nós vamos tratar cada um desses casos em separados, tá? Hoje nós queremos mostrar para vocês a diferença da forma que a Igreja de Cristo se apresenta, né? Em comunhão. Então, assim, irmãos, nós já estamos, já passamos aqui de 1 hora, e nós gostamos de terminar aí, também para não ser chato, né? Estamos aí com 1h03. Então, fazendo um breve resumo, ficou muitos textos que não deu tempo ainda da gente passar, porque eu queria mostrar para vocês como é que escolhiam as pessoas para trabalhar, né? Atos 6, na escolha dos apóstolos, dos diáconos. Hoje estão importando pessoas a preço de ouro para vir pregar na igreja, para vir cantar na igreja, sendo que Deus vai levantar pessoas de dentro da igreja. Deus vai levantar pessoas de dentro da comunidade. Muitas vezes Deus quer levantar alguém de dentro da comunidade, o homem não está deixando. Não está dando espaço para quem está dentro da igreja. Eu volto a te dizer, qualquer um pode ser um grande pregador, desde que esteja na presença de Deus, que esteja em comunhão, que esteja com a vida no altar. Sabe por quê? Se eu usar o meu conhecimento, se eu usar o meu entendimento, se eu usar os meus diplomas para pregar, é o homem pregando. Mas quem vai estar lá é para ser boca de Deus. Se for no púlpito para deixar Deus falar, não precisa importar pessoas de outro estado, de outro país para vir pregar.
pessoas que estão aqui dentro vão pregar e coisas grandiosas, maravilhas vão acontecer. Por quê? Porque esta pessoa será a boca de Deus. Nós mostramos aqui como a Igreja de Cristo ela se importava em alimentar as pessoas antes de alimentar o... Importava-se mais com as pessoas que estavam no banco do que as pessoas que estavam no altar, que estavam ensinando. Nós mostramos aqui que a Igreja de Cristo ela tinha preocupação com a salvação das pessoas, porque a preocupação de Jesus foi com a salvação do jovem rico, não foi com os bens dele. Jesus não estava de olho nos bens dele, Jesus estava de olho na salvação daquele jovem. Nós mostramos aqui os discípulos no Templo Formosa, que não buscaram glória para si, que não precisou levar o coxo para dentro do templo de oração. Ali na escadaria ele já recebeu o milagre, porque Deus estava na vida desses discípulos, mostrando que nós temos que ser igreja onde nós estivermos, qualquer lugar que nós estivermos. Se você entrar lá no nosso site, que você está vendo aí na barra, iajc.com.br, você vai ver lá qual que é o nosso lema. O nosso lema é fazer que cada casa se torne um templo, cada membro se torne um sacerdote e cada atitude nossa se torne uma pregação. Que as pessoas vejam Cristo não naquilo que nós falamos, mas naquilo que nós fazemos, no nosso modo de agir, no momento que nós estivermos, então, cuidando do órfão, cuidando da viúva, cuidando do necessitado, pode ter certeza que nós estamos representando, sim, a obra de Deus aqui na Terra, tá? Você pode ler isso no livro de Mateus 24, 31 a seguir, no julgamento das nações. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Irmãos, Deus é maravilhoso, como disse aqui, né, irmã Vanessa Sampaio, é a presença de Deus que faz a diferença. Não é título, não é diploma, não é um anel bonito no dedo. Não, irmãos, as pessoas mais simples, Deus também usa. E principalmente elas, Deus usa. Irmãos, no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 8, Paulo diz o seguinte: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, trouxer um outro evangelho que vá além do que temos pregado, que seja anátema, que quer dizer maldito. Ou seja, nem os discípulos poderiam mudar aquilo que eles ouviram de Jesus. Por que que os homens de hoje acham que pode? Por que que os homens de hoje mudam todos os dias? Nós precisamos, irmãos. Irmão Abel, Pepes, glórias a Deus. Ô, irmão Abel, saudades de você, meu irmão. Quanto tempo a gente não se vê. Que Deus te abençoe, meu irmão. Lá da cidade de Matinhos. Está conosco aqui, então, hoje, né? O Zul, da cidade de Resende, dando a paz do Senhor. Roberto Carlos Mateus, lá de Curitiba, dando a paz do Senhor. Cristiane Galdino. Eu não sei exatamente qual é a cidade que mora em Pontal do Paraná, mora aqui em Xangri-Lá, está conosco o Abel Pepes, lá da cidade de Matinhos. A Vanessa é também, né, é a minha esposa, é aqui de Pontal do Paraná. E assim, irmãos, nós estamos recebendo mensagens, tá? Nosso WhatsApp está aí passando na tela o tempo todo, tá? Para que você possa mandar as suas dúvidas, você pode comentar nesse vídeo, né? Você pode comentar também quais são as suas dúvidas, porque para nós, irmãos, vai ser motivo de alegria durante a semana tirar as suas dúvidas a respeito de todos esses temas. Irmãos, só para fechar, não é porque uma pessoa está há muito tempo na igreja, não é porque uma pessoa tem cargo que ela está salva. Quando você abre a sua Bíblia, no livro de João, capítulo 3, do verso 5 a seguir, que você vê o nascer de novo. Lembra de Nicodemos? Era um homem que vivia no templo. Era um homem ali do Sinédrio, era um homem da religião, era um homem respeitado, um homem de muito conhecimento, de muitas letras. Quando ele vai conversar com Jesus, o que Jesus disse? Senão aquele que não nascer de novo, de modo algum, poderás herdar o reino dos céus. É preciso nascer de novo.
É preciso nascer de novo, é preciso morrer o velho homem. As coisas do mundo para nós não devem mais fazer sentido. O sentido agora é as coisas espiritual. Nós não podemos ser, irmãos, nós não podemos ser seres carnais vivendo no espírito. Nós temos que ir além disso. Nós somos seres espirituais vivendo na carne. Estamos aqui passando um tempo na carne. É o espírito que está na carne porque ele dura para sempre. Você quer ver isso? Ó, sabe de quem é essa mão? Essa mão é minha. Esse braço é meu. O dia que eu morrer, alguém dirá: o corpo do Jorge foi sepultado. Então você vê que se o braço é meu, o corpo é meu, existe um eu que é dono desse corpo. Esse eu, esse ser espiritual, ele é eterno. O dia que eu morrer, se eu alcancei graça diante de Deus, eu vou para a presença do Senhor e eu vou gozar eternamente a minha salvação. Se eu fiz coisas maldosas nesse tempo aqui na terra, eu vou para o sofrimento eterno. Qualquer um dos caminhos que eu seguir, seja a salvação ou seja a perdição, é eterno. O corpo é passageiro, a alma é eterna. Por isso, irmãos, vamos fazer as coisas de Deus, vamos fazer as coisas com responsabilidade. A igreja de Cristo Jesus está na terra. Jesus virá buscar uma igreja. Na sequência, eu quero trazer para vocês as condições para o arrebatamento da igreja. Tem um monte de igrejas por aí achando que vão ser arrebatadas, irmãos. Biblicamente falando, elas não vão ser arrebatadas. Sabe por quê? Porque Jesus vem buscar. Qual igreja Jesus vem buscar? Jesus vem buscar a igreja dele. E qual é a igreja dele? A igreja dele é aquela que foi constituída, que foi prometida a Pedro em Mateus 16, e que foi instaurada a partir do dia de Pentecostes, e que no dia de Pentecostes os primeiros 3.000 membros foram batizados, quase 3.000 membros. É a igreja que era batizada em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Essa é a igreja que Cristo vem buscar no arrebatamento. É a igreja dele. É a igreja da promessa. Agora, se alguém achar uma fé diferente na Bíblia, então me mostra. Se alguém achar algum batismo sendo feito na Trindade, me mostra. Na Trindade, nos títulos, né? Porque nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o Pai, Jesus Pai, Senhor Pai, Jesus Filho, Cristo Espírito Santo. Como mostramos no culto anterior de terça-feira passada. Se você quiser ver o que aconteceu, vai lá, aí na página e você vai ver o encontro da semana passada, de terça-feira passada, e assista esse vídeo. É muito bom. Amados, o que é bom dura pouco, o que é demais logo enjoa. Nós já estamos indo, tá bom? Quero dizer para vocês que o que vocês tiverem de dúvida, entra em contato conosco. O que vocês tiverem de dúvida, entre em contato conosco. Eu estou aqui e eu quero tirar as suas dúvidas, tá? Fazemos isso de forma individual, tá? Tá aí o WhatsApp passando na tela, 998480886. Você pode me chamar e nós vamos fazendo esse trabalho de forma direta, porque é muito mais fácil daí, irmão. A tua dúvida não é a mesma dúvida do outro irmão. Quando são muitas pessoas, nós formamos grupos de estudo individual e vamos tratando, tá bom? Amados, é isto. Na próxima terça-feira, eu vou estar aqui. E na próxima terça-feira, eu quero trazer para vocês algo muito profundo. Glorificado e santo é o nome do Senhor. Hoje eu mostrei para vocês as práticas, parte das práticas. Tem muitas aqui que eu poderia mostrar, passaria 3 dias mostrando. Mas não é preciso tomar o balde de sopa para saber o sabor. Uma colherada às vezes basta, né? Então, na próxima terça-feira, eu quero trazer o seguinte. Existem igrejas, veja bem, que ensinam Deus como Santíssima Trindade, que Deus é 3 pessoas distintas. Existem grupos que ensinam que Deus é uma única pessoa, tá?
Então, nós precisamos que Deus, que o Pai é Deus e que Jesus é o Filho de Deus. Resumindo, no próximo encontro, eu quero trazer de forma profunda para vocês quem é Jesus. Nós vamos tratar sobre a divindade de Jesus. Isso era para ser feito hoje, mas eu recebi pedidos que falasse um pouco sobre as diferenças, né? Como que a igreja de Cristo se comportava, a igreja primitiva, versus a forma que é feito hoje. Mas então na próxima nós vamos falar sobre a divindade de Jesus. Inclusive eu quero mostrar para vocês aqui algumas das tantas profecias que afirmam e que apontam e que mostram, que asseguram que Jesus é o Cristo, é o enviado, é o ungido. Jesus é Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Então, nesse momento, você que ficou comigo até agora, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Nos ajude compartilhando esse material, nos ajude convidando pessoas para estar conosco na próxima terça-feira. Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar agora com você e por você. Aonde quer que você esteja, em casa, no carro, no trabalho, se você puder, apenas inclina a sua cabeça, fecha os seus olhos e com o olhar da fé busque o trono de Deus, porque o lugar de adorar não é aqui nem acolá, é diante do trono, onde só é possível entrar em espírito e em verdade. Então fale com Deus. Glorioso Deus, eterno e soberano Pai, ó Senhor Jesus Cristo, em seu nome, meu Pai, hoje nós estamos reunidos, em seu nome, meu Pai, estamos pregando a salvação, Senhor. Meu Deus, o Senhor conhece cada filho e cada filha. O Senhor conhece cada pessoa que esteve comigo nesta noite, Senhor, e cada um daqueles que ainda vão acessar esse material, Pai, seja aqui no Facebook, seja na Spotify, seja no YouTube, onde quer que seja, meu Pai. Meu Deus, eu te peço, aonde os seus filhos estiverem espalhados, meu Pai, traga eles a mim e me leve a eles, Senhor. Mostre eles a mim e me mostre a eles, Pai. Nos apresente, Senhor. E quando eu estiver diante deles, meu Pai, que eu não tenha voz, meu Deus, que eu não fale nada, mas eu seja a boca do Senhor. Que o Senhor fale através desse seu servo, Pai. Porque, meu Deus, quem convence é o Espírito Santo. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que aqui estão, aquele que precisa de um milagre do Senhor, Pai. Sua palavra diz que todo aquele que crê pode profetizar maravilhas, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu quero profetizar bênção na vida das pessoas que estão conosco nesta noite, Pai. Meu Deus, o Senhor sabe o que cada um precisa. O Senhor é aquele que sonda os corações, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, responda a cada oração, Senhor. Fale com cada um em sonhos, meu Pai. Deus amado, se alguém precisa, Pai, consertar o seu altar para alcançar a graça diante de Ti, meu Deus, Pai, mostre para a pessoa em sonho, Senhor, e ela conserte o altar para que ela possa receber as bênçãos do Senhor. Pai, o Senhor não recebe nada de mãos que não sejam limpas, Pai. Então dá entendimento, dá força, Pai, para que os seus filhos, Pai, sim, Deus amado, busque o perdão a cada dia, Senhor, para que possamos chegar diante do Senhor, Pai, e dizer: eis-me aqui, meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, orando eu já agradeço, Senhor. Dê, Pai Santo, uma semana abençoada aos seus filhos, Pai. Pai amado, abençoa a casa de cada um, o trabalho de cada um, a família de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja, para a honra e para a glória do seu nome. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês, irmãos. Eu espero vocês, então, na próxima terça-feira, às 20 horas, aqui nesse mesmo canal. Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.